Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Resenha Futebol Clube, primeira temporada, feita aqui do Terraço Choperia Ilha Porchá, São Vicente, litoral sul de São Paulo. E hoje com um convidado para lá de especial, Maurício Copertino, ex-zagueiro do Santos, técnico, trabalhou na Seleção Brasileira de Base. Maurício, obrigado por atender o convite aqui do Resenha, contar um pouquinho da tua carreira. Eu quero começar de uma maneira diferente. Estava lendo algumas reportagens sobre você. O Maurício jogou no Santos na década de 90, começo da década de 90. Uma coisa que você falou até ao companheiro Renan Prats, você disse o seguinte: eu nunca fui craque, nunca tive talento de futebol. Como assim? Eu acho que a verdade no futebol às vezes choca um pouquinho, né? Eu não tenho nenhuma... Minha história dentro do futebol para mim foi maravilhosa, né? Foi uma história de muita luta, de conquistas, né, pessoais. E naquela época realmente era uma época muito difícil de atuar no Santos, né? Por tudo que estava acontecendo, pelo momento, por um clube que estava com dificuldades financeiras terríveis, né? E pela história do clube, né? A história do clube é muito forte, jogadores excepcionais, que na minha opinião foram os melhores de toda a história do futebol. E essa comparação sempre é iminente no Santos, né? Desde aquela nossa época que, principalmente a época que não vinha conquistando títulos, né? Então foi muito difícil. Eu falei uma situação que realmente eu não era um jogador acima da média, nunca fui, mas também eu tinha minhas qualidades dentro do futebol, né? E as pessoas que julguem, para mim isso daí é tranquilo. A gente que está trabalhando com esporte faz parte da nossa rotina isso, e para mim é muito tranquilo. Você disse agora há pouco com relação à comparação que se faz com qualquer um que chegue no Santos, por exemplo, um clube grande, uma potência, né? Isso, você entende que essa comparação é válida ou não? Não tem que ser comparado àquele Santos da época de ouro? Não pode existir isso até para dar uma aliviada, para não pesar tanto para quem está chegando ali vestindo a camisa? Então, Fabiano, hoje eu acho que isso daí diminuiu, né? Até pela estrutura do Santos, pelas conquistas. O Santos já foi bicampeão brasileiro, teve o Robinho, o Diego, a geração deles, depois veio a geração do Ganso, do Neymar. Então, hoje eu acho que os jogadores que vêm aparecendo do sub-20 para a equipe profissional já não sofrem tanto com isso, né? Por causa que as conquistas, elas amenizam isso. Então apareceu o Neymar, apareceu um Robinho. Então hoje eu acredito que os jogadores que surjam da base para o profissional tenham menos pressão em relação a esse tipo de situação que nós vivemos. E você jogou no Santos numa época daquela entre-safra, entre o título paulista de 84, né? Exatamente. E o vice-campeonato brasileiro de 95, que foi considerado um título para muitos santistas. Exatamente, estava naquele grupo ali de 95, né? Então o Santos foi uma vitrine excepcional. Minha carreira é pautada em cima de eu ter jogado no Santos, né? Em algumas vezes até capitão, o cara que ia ver jogos do Santos com meu pai e de repente eu estar ali dentro e ser capitão de uma das maiores equipes da história do futebol brasileiro e mundial, isso daí foi uma conquista pessoal maravilhosa. Qual a principal lembrança que que você tem, Maurício, com relação ao Santos, você em campo, camisa do Santos? Qual a principal lembrança que vem? Eu acho que foram algumas, né? Mas em especial foi em 95, quando o Santos em 94 foi decretado praticamente a falência do clube. Foi, né? Verdade. O Santos contratou alguns jogadores de peso e chegou no final do ano, não tinha mais dinheiro para fazer nada. E veio o Samir Abdurrak, junto com o Clodoaldo e o Pelé por trás. Uhum. E ali eles decidiram que iria ser feito um investimento, mas não em jogadores jovens. E surgiu eu, Narciso, o Edinho veio, né, o Giovani, que compraram ele de São Carlense. Ele chegou em 94. 94, né? Tinha o Marcelinho Paraíba, mas eles acharam muito caro, então só ficaram com o Narciso. Sim. Trouxeram o Paulo Jamelli do São Paulo. Verdade. Né? Então o Macedo. Ficaram alguns jogadores e com aquela base ali, por incrível que pareça, aquela base ali foi onde no Campeonato Paulista nós fizemos uma boa campanha e deu sustentação para disputar o Campeonato Brasileiro, que foi vice-campeão, onde foi vendido o Giovani, o Jamelli, que com esse dinheiro do Giovani e do Jamelli conseguiram construir o CT. Então acho que ali aquele processo, eu participei, foi importantíssimo para a história do clube, né? Muita gente não fala isso, mas nós que vivemos, a gente fazia coletivo aqui, ó. Aqui do lado do Ilha Porchá. Aqui, nós montávamos o campo aqui, né? Uhum. Então eu acho que para mim foi uma história maravilhosa de lembranças boas, com um grupo excepcional de jogadores que um ajudava o outro, porque não tinha realmente condição de você, vou ficar no Santos e vou ganhar dinheiro. Não era. E a gente que era da base era pior ainda. Né? Então
foi isso daí que aconteceu. E aí, depois você seguiu a tua carreira. Você saiu do Santos em 95, foi ainda, né? Foi em 95? Eu saí do Santos em 95. Aí fui emprestado para o Curitiba. Aí comecei minha história fora do Santos, né? Depois retornei para o Português Santista, fui para o Caxias, do Rio Grande do Sul. E aí começou a aparecer os convites internacionais. Grécia. Arábia Saudita, que eu fui o primeiro ano para lá. Depois eu fui para a Grécia, onde eu fiquei lá 3 temporadas. E depois a China, meu último clube, como atleta profissional fora do país. Na China você decidiu parar? Em que momento você falou assim, bom, agora eu vou encerrar aqui a carreira de jogador, eu já tá bom? Foi em que momento? 2004, quando eu retornei da China, né? E aí eu já tinha parado já, né? Aí o Kobayashi, Paulinho Kobayashi, um grande amigo, ele acertou no União São João de Araras. O treinador era o Roberto Fernandes. Sei. E eles estavam precisando de um zagueiro, ele falou do meu nome, o Roberto veio, me convenceu. E eu terminei minha carreira fazendo o último Campeonato Paulista pela União São João de Araras em 2005. Em 2005. Mas eu já estava com a cabeça já preparada para seguir aqui como treinador. E aí você, dali, com a cabeça preparada, você pendura a chuteira hoje. No dia seguinte você já estava correndo atrás? Um mês depois, o Galo era treinador do Santos, convidou eu e o Claudinei, que hoje é treinador do Chapecoense. Em 2005 mesmo, o Galo foi treinador do Santos, durante a Libertadores. Aí ele falou, vem fazer um estágio comigo. E o Claudinei foi fazer estágio com o Luiz Alberto, como treinador de goleiro, e eu vim fazer um estágio com o Galo, como auxiliar técnico. É verdade. E ali começou a nossa história. Aí você foi acompanhando o Galo, né? Ali, o Galo como treinador ou não? Não. Eu fiquei com ele uns 20 dias aqui no Santos. Depois eu fui com o Mancini. Também fiz um estágio com ele no Paulista de Jundiaí, na época ele era treinador. Foi quando ele conquistou o título da Copa do Brasil, né? Isso aí. E o Sérgio Soares também eu fui no Santo André. Sérgio e o Nenê Belarmino estava no Botafogo. Também eu fui lá com o Nenê Belarmino. Aí você começou. Comecei a ir atrás e buscar informação sobre essa nova profissão, né? O campo, eu lembro que você sempre foi um atleta, né? Você disse aí, com relação eu sabia que tinha minhas limitações, mas eu lembro que você sempre foi um atleta observador. As suas entrevistas, elas tinham conteúdo, né? Você passava algo, e eu estava ali, eu acompanhava muitos jogos na Vila, ia mesmo, e gostava de escutar rádio depois, e tinha muito isso de rádio. Então você passava algo de dentro do campo técnico, tático, coisa que geralmente não se passa, né? Uma coisa meio superficial. Isso te ajudou bastante, essa visão que tu tinha diferenciada dentro do campo? O fato de ter sido atleta me ajudou muito agora nessa minha nova função, com certeza. Porque quando você é atleta, os craques, eles não olham muito a parte tática. Porque eles definem na individualidade deles. Então eles estão nem aí para a parte tática. É difícil você ver um grande craque, não é porque existem, né? Guardiola, né? Alguns jogadores aí expoentes que realmente hoje são treinadores. Mas o grande craque, ele não se ligava muito na parte tática. Ele pegava a bola e gostava de brincar. Bom, então, assim, o cara que era operário, né, que a gente chamava assim, um jogador como eu, a gente observava o que o treinador falava, se ele estava falando a coisa certa, se aquilo que o adversário que a gente tinha visto realmente batia com o que ele estava planejando na sua preleção. Então, eu com certeza eu via e eu conversava com meus companheiros sobre isso, né? Fala, pô, rapaziada, o cara lá, aquele cara ali, ele tem uma característica assim. Se a gente ficar nessa marcação, a gente pode ter problema. Então a gente tinha esse tipo de situação realmente mais aflorada, né? Então eu acho que me ajudou muito. Você foi capitão do Santos, você com essa visão privilegiada, você chegou a ter que arrumar alguma coisinha que o técnico entendeu errado dentro do time que você jogava ou não? Não, naquela época eu acho que os jogadores tinham mais atitudes, né? Né? Com certeza a gente, em alguns momentos, junto com outros jogadores também, a gente decidia que aquilo que foi pré-estabelecido não era o caminho que a gente estava vendo dentro de campo, né? Mas sempre comunicando. Eu nunca fui um cara de querer de repente apunhalar o treinador e falar, pô, mestre, dá para a gente fazer por aqui, porque eu acho que é um caminho que todo mundo está preferindo. E geralmente eles aceitavam, sim, né? Geralmente o diálogo, né? Jogadores e comissão técnica. Sem dúvida, porque às vezes ele podia estar vendo uma situação lá fora e nós que estávamos lá dentro, a gente estava sentindo que não era daquela maneira. Então eu sempre fui muito claro com as pessoas que trabalharam comigo e nunca tive esse problema de, ele falou isso, vamos fazer isso. Não, chegava para ele, comunicava e geralmente os treinadores concordavam. Entendeu? Qual foi o treinador que você mais aprendeu? Pô,
eu gostava muito, com toda a simplicidade dele, com toda a simplicidade do seu Pepe. José Macia. José Macia. Ele tinha um jeito especial, era um paizão, né? Os trabalhos dele, como os jogadores todos falam, é um cara era muito amigo. É lógico que os treinamentos, que a metodologia era diferente, né? Mas se você transpor o que ele fazia lá para hoje, até tem uma frase que eu falo que é na complexidade do futebol o mais simples possível. Era exatamente o que o seu Pepe fazia. É o popular arroz com feijão. Exatamente, sabe? Então me passava muita coisa, me falava muita coisa legal. Ele foi meu treinador no Santos e no Curitiba, né? Sim. Tive a oportunidade de trabalhar com ele em dois clubes. Então eu acho que o seu Pepe foi um cara que realmente, na qual, como jogador, né, a gente pôde ver que foi um cara que me passou muita coisa boa, muita coisa positiva. Ô Maurício, aí você, depois, lá pra frente, quando é que você encontrou com o Galo, começou a compor definitivamente a comissão técnica do Galo? Em 2006, 2007, eu estava trabalhando com o Nenê Bellarmino. Sim. O Nenê foi um cara, diga-se de passagem, foi um anjo na minha vida, né? Porque como jogador, quando eu subi do sub-20 para o profissional, foi o Nenê que praticamente me impulsionou minha carreira na base do Santos, né? E como treinador também ele me deu a primeira oportunidade de ser o seu auxiliar. E eu estava trabalhando com ele no Botafogo de Ribeirão e o Galo foi do Sport para o Internacional de Porto Alegre. Sim. E me convidou para ir trabalhar com ele lá. Ali deu o start para mim iniciar em comissões técnicas, né? Em alto nível, né? No caso, Sim. com um clube gigante que nem o Internacional, que tinha acabado de ser campeão mundial. Em 2000 foi campeão mundial em 2007. 2007, exatamente, isso mesmo. Foi em 2006 que foi campeão mundial, né? Isso aí. Do Inter, qual foi a trajetória junto com o Galo? Do Internacional? Eu fui em todos os clubes que o Galo foi. Então ele foi o único profissional que ele levou em todas as... Eu fui em Figueirense, Atlético Mineiro, Bahia, Náutico, Alain do Emirados Árabes, Seleção Náutico novamente e Seleção Brasileira. E aí a gente chega na Seleção Brasileira que vocês comandavam a base. Seleção campeã olímpica, medalha olímpica de ouro inédito do Brasil. Foi, eu vou colocar você, mas a comissão técnica que você compunha, que começou, que deixou essa base para a medalha olímpica de ouro? Seria muita pretensão falar que foi eu. O trabalho era do Galo. O Galo, o Galo é o comandante da comissão técnica. Fez um excelente trabalho lá dentro, reformulou muita coisa. Eu ajudando ele, junto com todo o pessoal da CBF, conseguimos dar o start para começar a renovação dos jogadores para a Olimpíada de 2016 no Brasil. E eu tenho certeza absoluta que nós deixamos um legado muito bom para o Micali. Começou em 2013 o trabalho, 2013 né? O trabalho começou. Nós deixamos a convocação para ele preparada para o Campeonato Mundial, que foi na Nova Zelândia, sim, onde ele se tornou vice-campeão mundial. Foi a convocação do Galo, né, com toda a nossa observação. E dali ele partiu para a Olimpíada, convocando muitos jogadores, na qual nós tínhamos já deixado todo pré-estabelecido dentro da CBF. Eu tenho certeza que foi um trabalho muito bom, né, mas que não foi muito divulgado em relação a... Exato, é isso que eu gosto, esses bastidores, porque é muito complicado você fazer uma renovação hoje em dia no futebol brasileiro. Por exemplo, eu tenho a seguinte opinião, Maurício: técnico, você fica naquele ciclo vicioso, sempre os mesmos. Quando você tenta dar uma mudada, aí tem aquele imediatismo do futebol que não deixa você mudar, e você volta naquele time. Mas isso é um papo para daqui a pouco. Com relação à importância da base, lógico, muitos clubes dão importância para a base, mas você vê hoje na base que o importante é conseguir títulos e não formar mais jogadores. Como é que, a partir de que ponto essa renovação? Olhou jogadores formados? Como é que foi? Explica pra gente. Foi para o teu público, né? Eu vou passar alguma coisa. Nós temos no Brasil 703 clubes profissionais. Eu vou te receber um número bem assim, bem modesto. 10% desse número tem trabalho de base. Só isso? Só isso. Meu Deus. De 703 clubes no Brasil. O resto é tudo terceirizado, é entregue a empresário ou simplesmente está abandonado. Então, eu não acredito que dentro do país do futebol você consiga fazer um trabalho que é importantíssimo, né? Que é um trabalho realmente de garimpo, de formação do atleta, se você não tiver uma base sólida, tiver uma base séria, com a gestão profissional, né? Porque não existe mais hoje você trabalhar com o clube amador. O que eu vejo às vezes alguns
profissionais falando, pô, o sub-15 é amador. Não, não é mais amador. Hoje em dia, menino de sub-15 sabe todas as cláusulas de um contrato profissional. O pai dele sabe disso. Ele sabe se o clube não fizer tal coisa, ele pode pegar o passe do menino. Ele sabe que o primeiro contrato dele como profissional pode ter tanto tempo. Né? Então, eles sabem hoje. Então, eu acho que a Lei Pelé foi excepcional. A lei dele foi muito importante para a libertação dos jogadores de futebol. Mas, em contrapartida, deixou os clubes do Brasil, que são clubes profissionais gerenciados por pessoas amadoras, numa situação horrível. Porque os clubes não estão estruturados para isso. Essa liberdade, ela tem umas aspas aí, né? Tem muitas. Se libertou do clube, mas não se libertou de outras amarras. De outras amarras. Então, eu acho que no Brasil, principalmente, né, por ser clubes que não têm fins lucrativos, né, eu acho que isso deveria ser repensado. Porque realmente os clubes estrangularam os clubes perderam o direito de grandes jogadores. Hoje, com 17 anos, tem contrato de 5 anos. De repente, ele já não tem mais fome nenhuma para chegar num profissional, que na nossa época o cara tinha que... Tenho 5 anos aqui, depois eu vou estudar. Então eu acho que no Brasil, como eu te disse, 10% desse número, né, eu acho que estão fazendo um trabalho de base, não ainda como deveria ser, mas já está no caminho bom, né? 30 clubes do futebol brasileiro têm um trabalho de excelência. O resto, eu não acredito que sejam gerenciados por pessoas que tenham habilidade para tal, habilidade, né, para gerenciar realmente como tem que ser feito um trabalho porque nós estamos no Brasil. Se a gente estivesse na Dinamarca, eu ia falar para você, na Dinamarca você faz 30 peneiras para sair um jogador. Se você fizer uma pelada ali agora e convocar jogadores de 15 anos, vai sair um garoto. Sai, né? Dessa praia aqui sai bastante gente, sai, né? Isso eu sei que sai. Exatamente. Maurício, aí, quais jogadores que você observou diretamente que foram campeões olímpicos, né? Com o Micali e que de repente estão hoje também? Tem muita gente que está... Tem muita gente que está no profissional, que já está hoje na seleção olímpica, né? O Luan, que já foi convocado várias vezes, campeão olímpico, né? Sim. Que você está falando. O Douglas Santos, lateral esquerdo, né? O Enderson, ele não foi convocado para a Copa do Mundo, para a Olimpíada, mas foi convocado para a Copa do Mundo. O Enderson goleiro. O Alisson também, que foi conosco para Toulon. Sim. Foi a última convocação dele como jogador de sub-20, né? Na época era sub-21. Rodrigo Caio, né? Que está aí também despontando. Rafinha do Barcelona. Né? Que também foi um cara que nós resgatamos ele. Ele estava no Celta de Vigo quando você... Estava no Celta de Vigo, aí a gente foi lá, ele estava disputando a competição lá e ele foi para um torneio com a gente para a China e gostou da nossa metodologia, gostou das ideias do Galo e tanto que ele foi para as Olimpíadas, né? Ele não jogou porque ele estava com uma lesão, mas ele chegou a ficar no banco. E ali deixamos um legado bem bacana para o Micali e deu seguimento e a história aí é dele, né? Ô Maurício, aí depois que o Galo foi demitido, né, você acabou comandando a seleção brasileira de sub-20 em alguns torneios, né? Fabiano, na realidade o Galo não foi demitido nessa época. Todas as vezes que eu fui treinador, era porque o Galo tinha um compromisso. Ele era coordenador também. Ele era coordenador e ele também foi convidado para ser auxiliar do Felipão. Sim, exatamente. Então, ele tinha algum compromisso com o Felipão para observar jogos de outras seleções. Aí aparecia um torneio, eu ia para ser o treinador. Que foi uma oportunidade, depois de Toulon, que o Galo retornou. Nós tornamos bicampeão de Toulon. O Galo retornou para o Brasil e eu segui para a China com a equipe sub-20. Que tinha o Matheus Biteco, tinha vários jogadores que eu posso... Danilo, o Lucão, que é do São Paulo. Então, assim, eu fui só nesse torneio e 2 oportunidades eu fui treinador porque o Galo estava suspenso. Sim. Né? Então, o Galo estava na ativa ainda. Ele sempre tinha algum compromisso com a seleção principal e quando ele tinha, eu entrava para ser o reserva imediato dele. E aí você foi para a China com a seleção brasileira e ali que começou, você teve a proposta, que começou a tua carreira, por exemplo, no futebol chinês? Sim, ali o pessoal viu que eu estava de treinador, já tinha tido uma passagem como atleta e ali deu o start, né? O pessoal começou a ter interesse, a gente disputou um torneio, fomos muito bem, fomos campeões em cima da China.
E depois, no outro ano, eu já recebi um convite para estar trabalhando lá. Mas como eu estava no projeto olímpico, eu não aceitei. Não era de medir, não. Não, eu queria ser, né? Sim. O Galo me ofereceu uma categoria sub-17 para ser treinador, mas eu optei em ser auxiliar técnico. Sim. Até as Olimpíadas. E depois eu seguiria a minha vida, né? Mas aí esse ciclo foi cortado em 2015 e aí as coisas não aconteceram como eu planejava. E aí o convite de pé e você foi para a China? Não, o convite ainda ficou, depois disso esfriou. Só que no outro ano, o Vanderlei Luxemburgo, ele sabia que eu estava parado aqui e o David tinha ficado no Cruzeiro. David, que foi auxiliar, o centroavante, foi Santos, Corinthians, auxiliar né? do Vanderlei. E ele recebeu um convite para ficar no Cruzeiro. E o Vanderlei teve um convite para ir para a China, ficou sabendo que eu estava livre no mercado e me convidou para trabalhar com ele. Foi quando ele foi trabalhar na China como treinador e você foi como auxiliar do Vanderlei? Eu fui como auxiliar dele, entendeu? Ele me convidou e foi bem legal essa experiência com ele. E o Vanderlei ficou um período muito curto lá. Ficamos 6 meses na China. Você voltou com ele? Eu voltei com ele. Voltou com ele. Aí depois você retornou para lá para ser treinador mesmo? Voltei, fiquei 6 meses no Brasil. Em novembro eu recebi um convite. O presidente lá do clube veio aqui no Brasil, que ele queria me conhecer, fez uma entrevista comigo e no outro ano ele me contratou. Como é que é trabalhar na China? Como é que é viver na China, Maurício? Uma maneira resumida, dá para falar? É bom? Assim, a princípio você ir para a China choca um pouco, principalmente pela questão dos costumes. É um país diferente, uma população diferente, né? Mas que com o dia a dia você procurando principalmente focar no seu trabalho, as coisas começam a facilitar. E o futebol, ele te abre essas portas no mundo inteiro, né? As pessoas te recepcionam bem, as pessoas te encaminham para os lugares que sabem que você, de repente, no caso de comida, restaurantes internacionais, lugares que a gente pode ir ter uma alimentação melhor. Então eu acredito que no começo é um pouquinho difícil, principalmente pela distância, né? Você abdica da sua vida aqui no Brasil, sim, mas eu acho que a compensa. É um país que está crescendo muito dentro do esporte, investiu muito, né? O ano passado foi o país que mais investiu quase 600 milhões de euros. Esse ano caiu muito porque eles tiveram a lei modificada, mas eu acredito que foi uma experiência, uma oportunidade gigantesca na minha vida, né? Segundo ano que eu estou voltando para lá, que eu estou indo como treinador, cumpri a maioria, 90% do contrato desse ano e fiquei muito feliz com o meu desempenho Esse ano foi o único treinador brasileiro que estava participando do campeonato chinês. E você saiu antes porque você resolveu sair. Não houve demissão nem nada. Não. Senão você ficaria as 30 rodadas. Ficaria. Né? Foi uma opção minha, né? O clube sabe disso, a imprensa chinesa sabe disso. Né? Aqui no Brasil a gente não tem muita informação. Eu participava de um clube da 2ª divisão, não era Superliga, mas é um clube que tem uma estrutura muito boa, parecido com o Campeonato Brasileiro aqui, tem VAR. Sim, né? Tem VAR? Tem VAR, né? Então acho que isso daí mostra o quanto os chineses estão investindo no futebol, né? Isso aí é uma coisa... Isso é importante saber. É um mercado novo que se abre e que vem com força. Novo, que tem grandes jogadores, da primeira liga são 11 treinadores europeus e na segunda, onde eu estava, eram 9 treinadores estrangeiros, só eu sul-americano e 8 europeus. Então, o nível tático, estão dando um conceito tático para o futebol chinês. Eu até acho que eles estão errando um pouco. Por que eu vou te falar isso, Fabiano? Porque eles estão contratando muito cara espanhol e português. E eles querem fazer a metodologia do tic-tac, que é o jogo de posse de bola, sim, no futebol chinês. São jogadores fisicamente diferentes, rápidos, que não têm muita qualidade técnica. Como é que você vai fazer isso? Eu acho que eles estão errando nessa metodologia. É um jogador de transição, é uma característica de futebol de transição rápida. Quando você rouba a bola, você tem que atacar. O chinês não tem muita qualidade técnica. Então eu acho que isso daí ainda precisa melhorar um pouco dentro da cabeça do chinês. Legal. Encerrando aqui mais um episódio do Resenha Futebol Clube, aqui do Terraço Choperia, Ilha Porchá, São Vicente, Litoral Sul de São Paulo, com essa vista maravilhosa. Batendo um papo com Maurício Copertino. 2019 fora do país, no país, o que está previsto? Não prevejo, eu não tenho essa previsão de nada. Eu sempre penso muito no meu presente. A ideia é trabalhar e ir para um clube que me dê as condições, que eu acho que tenha oportunidade de fazer um grande trabalho. Para a gente fechar rapidamente agora, a última pergunta. Maurício, você acredita que o futebol brasileiro será capaz de reciclar os treinadores? Que eles entrem, os novos chegando,
que eles não contem com o imediatismo do futebol brasileiro como adversário obstáculo? Desde que eles respeitem a origem do futebol brasileiro. Eu acredito muito nisso. Se ele quiser modificar muito e fazer o que o europeu faz aqui, eu acho que ele está fadado a não ter um resultado positivo. Boa. Maurício Copertino aqui no Resenha Futebol Clube. Até o próximo episódio. Tchau.